Jovem desaparecido sai da floresta depois de 11 dias, mas ele não estava sozinho. Casos de pessoas se perdendo na floresta não são novidades para o chefe da guarda florestal do Parque Steve Closter, uma vez que ele tem sob sua responsabilidade mais de 6.700 acres de terra. Situações em que viajantes ou até mesmo moradores locais ficam vagando pelo parque e têm dificuldade em encontrar o caminho de volta não o incomodam mais. No entanto, havia algo em particular sobre o caso desse jovem que parecia um pouco estranho. O chefe Closter sentiu que faltava uma peça do quebra-cabeça, mas não conseguia descobrir qual delas. O rapaz estava perdido há 11 dias, e quanto mais dias ele ficava desaparecido, mais danos ele poderia sofrer. Seu padrasto também estava se comportando de forma estranha. Mas no que e por que ele estaria envolvido? Olá, pessoal! Na história sensacional de hoje, vamos falar do caso de um jovem rapaz que desapareceu na floresta, mas depois de 11 dias ele reaparece. Porém, ele não estava sozinho. Austin Bohannan tinha apenas 18 anos, mas tinha visto muitas aventuras ao ar livre que mesmo os caminhantes e montanhistas frequentes não costumam experimentar. Quando decidiu enfrentar o deserto áspero de Smoky Mountains com seu padrasto, ele estava nada menos que pronto e ansioso para a aventura. Dessa vez, porém, a sorte não estava do seu lado, e ele se viu em uma situação desesperadora. Quando os grupos de busca foram enviados para encontrá-lo, eles não conseguiram identificar o menor vestígio da sua existência. Era como se ele simplesmente estivesse desaparecido no ar. Todo ano, alguém se perde nessa região selvagem, e Austin era o cara dessa temporada. Mas nesse caso, as coisas deram uma perigosa virada de 180 graus. A aventura começou como qualquer outra viagem à floresta, que tanto Austin quanto seu padrasto Hubert gostaram. Dessa vez, eles estariam explorando o Parque Nacional Great Smoky Mountains. O local não era novo para eles. Na verdade, eles já percorreram esse caminho antes. Então, ambos estavam confiantes de que terminariam a sua caminhada. No entanto, o próprio local oferecia apenas alguns marcadores entre as espessas árvores. Qualquer um que não estivesse familiarizado com a trilha, com certeza se perderia. Mas como não era realmente a primeira vez deles naquele lugar, eles não deixaram esse pequeno detalhe amedrontá-los. Claramente, essa não era a sua primeira vez lá. Essa segunda viagem a Smoky Mountains foi parte de uma busca por um tipo particular de planta que crescia abundantemente na área. Ambos sabiam que tirar plantas dos parques nacionais poderiam colocá-los em apuros com a polícia, mas eles também sabiam que havia uma grande demanda por esse tipo de planta e as pessoas estavam dispostas a pagar um preço alto. À medida que as bebidas energéticas e os suplementos de saúde feitos em casa se tornaram mais populares, essa planta específica pode chegar a $600 por grama. Eles tinham que fazer algo, eles tinham que fazer isso com cuidado para ter sucesso. No entanto, perto do riacho, Hubert cometeu um erro fatal. De acordo com o relato de Hubert, ele escorregou em uma pedra molhada perto do riacho. Embora ele tivesse sido capaz de recuperar o equilíbrio, seus óculos caíram na água, o que foi lamentável, porque sem eles, ele não seria capaz de ver claramente o caminho à frente, que prometia desafios e perigos. Então, seguir em frente sem os óculos era um problema. Isso significava que alguém tinha que pegar seus óculos de volta. Sem qualquer aviso prévio, o jovem de 18 anos pulou no riacho para recuperar os óculos de seu padrasto. Austin usava seus pés para tentar localizar o óculos do padrasto no fundo do riacho. Vendo que ele estava tendo dificuldades no momento, Hubert decidiu entrar no riacho logo depois. E assim, ambos estavam andando a água já em desespero. Ele era particularmente cego sem aqueles óculos, e foi exatamente por essa mesma razão que ele acabou em uma área que estava longe de onde seu afilhado estava. Ele pensou que eles estavam um ao lado do outro o tempo todo, mas como ele estava tendo problemas para enxergar, ele vagou na direção oposta. Foi algo que Hubert disse arrepender até hoje. Sua visão fraca o impediu de perceber imediatamente o que estava acontecendo ao seu redor. Quando ele se virou e procurou por Austin, o rapaz não estava em lugar nenhum. Em seu desespero para encontrar aqueles óculos, eles se afastaram demais um do outro, até que fosse tarde demais para voltar. Hubert chamou o nome do seu afilhado repetidamente, mas não obteve nenhuma resposta.
Era como se Austin tivesse simplesmente desaparecido. No entanto, quando ele contou a história para o chefe da guarda florestal Closter, o guarda não comprou a história e decidiu investigar. O chefe dos guardas florestais não ficou convencido com a história. Por que Hubert esperou 2 dias para relatar o desaparecimento do seu afilhado? Claramente havia algo errado sobre o que acabou de acontecer. Ele decidiu enviar uma equipe de busca para Austin, mas como já faziam 2 dias desde o desaparecimento, eles não conseguiram encontrar nenhuma pista. O escritório do chefe do parque enviou unidades caninas e helicópteros com capacidade de busca infravermelha para vasculhar a área. Ele até ligou para a agência de gerenciamento de emergências do Tennessee, que ficava montanha abaixo. Mas ainda assim, Austin não estava em nenhum lugar. O chefe Closter estava quebrando a cabeça, tentando entender o relato de Hubert. O que realmente aconteceu quando Austin desapareceu? Os dias se transformaram em uma semana. E ainda ninguém tinha a menor ideia do paradeiro do jovem Austin. Ele sabia que Hubert estava escondendo informações que poderiam ajudar a resolver todo o caso. Então ele decidiu falar com o padrasto para tentar tirar a verdade dele. O chefe dos guardas florestais não estava imune a esses incidentes de pessoas se perdendo na floresta. Mas faltava algo nessa história. O relato de Hubert não fazia o menor sentido, e o chefe Closter achava que ele estava escondendo alguma coisa deliberadamente. Quando se aproximava uma semana desde o desaparecimento, ele sabia que a equipe de busca tinha que agir mais rápido. A floresta era implacável, e ele só podia imaginar a situação em que o jovem deveria estar agora, com frio, fome, sem ter para onde ir. Seus instintos o levaram a pedir novamente que Hubert contasse sua história. Mas o padrasto era vago sobre o local onde tudo aconteceu. Como poderia ser assim? Ele estava dizendo a verdade ou não? O chefe Closter decidiu chamar o padrasto de lado para uma conversa particular. Já haviam se passado quase uma semana e o tempo já estava se esgotando. Ele tinha a sensação de que a chave para o desaparecimento e possível localização de Austin estava com seu padrasto. A princípio ele fez as perguntas com calma. Mas quando ele sentiu que a conversa não estava chegando a lugar nenhum, seu tom começou a ficar áspero e apressado. Ele começou a imaginar cenários diferentes para o pobre rapaz, mas ele tinha que permanecer positivo. Ele também estava começando a ficar frustrado com Hubert. Horas depois do interrogatório, ele encontrou a resposta para tudo. Agora o chefe sabia o que o padrasto e o jovem tinham ido fazer no parque, pois não era difícil identificar o local exato onde o menino havia desaparecido. Hubert estava nervoso ao admitir que eles estavam procurando plantas de ginseng selvagem cuja colheita era ilegal. Depois de inspecionar o contrabando em sua mesa, chamou os guias especializados que agora sabem exatamente onde procurar. Dada a história de Austin como um ávido homem ao ar livre, o chefe dos guardas esperava que ele conseguisse sobreviver por tanto tempo em terreno selvagem. Ele é jovem, está em forma, disse o chefe da guarda florestal Closter. E há muita água que se pode beber lá fora. Mas se ele estava de fato vivo, por que não encontraram ainda? Levaram 11 dias para isso. Steve Closter, o chefe da guarda florestal, trabalhava no Parque Nacional e nos arredores há mais de 20 anos, mas nunca tinha visto uma busca por uma pessoa desaparecida por tanto tempo. Embora ele estivesse quase pronto para desistir da busca, ele decidiu enviar os grupos de busca mais uma vez, mas ainda assim, eles voltaram de mãos vazias. Talvez fosse hora de encarar a verdade. Enquanto isso, Austin lutava para sobreviver. Lembrou-se de toda a teoria de sobrevivência que aprendera ao longo dos anos, mas a sobrevivência na prática acabou sendo uma questão muito diferente. Ele sabia que, acima de tudo, se entrasse em pânico, tudo estaria acabado. Ele reuniu seu juízo e colocou sua cabeça no lugar. Ele decidiu que o primeiro curso de ação seria o mais importante. Ele precisava encontrar um terreno mais elevado. Depois de subir num cume próximo, ele procurou um sinal com seu celular. Ele sabia que as chances de que houvesse recepção tão longe no coração da floresta seriam pequenas, mas ele não pôde deixar de se sentir arrasado quando não havia sinal de conexão na tela. Ele queria chamar sua mãe para pedir ajuda, pois agora ele se sentia muito impotente. Na manhã seguinte, ele sabia que tinha que colocar o plano B em ação. Sabendo que precisava encontrar água fresca, Austin desceu do cume e começou a seguir o riacho até que o levasse da sua nascente até a base da montanha.
Ele havia encontrado água potável, mas havia outro problema à frente. Ele tinha viajado por 2 dias na direção errada. Agora que Austin tinha ido ainda mais fundo na implacável natureza selvagem, ele teria que voltar para ficar mais perto de onde sabia que os grupos de busca estariam procurando por ele. O único problema era que ele agora nem sabia em que direção deveria ir. Tudo o que ele sabia era que tinha que continuar se movendo. Todas as noites, Austin orava para ter forças para continuar no dia seguinte. Mas ele estava enfraquecendo e ainda não havia encontrado comida. Nos primeiros dias ele foi atormentado pela fome, mas então, como seu corpo tivesse entrado em modo de sobrevivência, ele simplesmente não sentia mais nada. Mas ele sabia que não poderia continuar assim. Ao pensar em sua casa, ele imaginava sua mãe doente de preocupação. Enquanto isso, centenas de pessoas procuravam, pelo alto e pelo baixo, o jovem rapaz. Percorreram um rio em barcos enquanto a unidade canina vasculhava a floresta. Mas sem o conhecimento de ninguém na época, Austin estava sempre um passo à frente ou atrás deles. Eles circulavam um ao outro sem parar, pois Austin era um alvo em movimento. Um dia, ele ouviu os helicópteros sobrevoando acima da cúpula das árvores e ele sabia que eles estavam procurando por ele. Contudo, ele não tinha como sinalizar para eles, e eles não podiam vê-lo através da espessa folhagem. Foi apenas no 11º dia que Austin avistou alguns caiaques e um barco no rio à sua frente. Por sorte, eu vi um barco e um cara com a sua filha, ele disse depois. Eu corri até eles e gritei para eles. Nesse instante, o dono do barco soube imediatamente que tinham encontrado o menino que todos procuravam. Algumas horas depois, mais abaixo na montanha, na margem do rio, surge o barco com o garoto desaparecido. Ele estava bem, apesar de tudo, só um pouco fraco por não ter se alimentado todos esses dias. Assim que o vimos, chamamos a ambulância que o levou até um hospital aqui perto, disse o chefe Cluster. O alívio de vê-lo foi imediato para todos os envolvidos na busca, principalmente para o seu padrasto Hubert e sua família, que já estavam imaginando o pior cenário. Contudo, Austin e Hubert não ficaram imunes aos crimes que praticaram. Uma multa de $3.500 foi aplicada aos aventureiros, além de uma proibição de 5 anos de retornar ao parque. As pessoas pensam que podem se arriscar na floresta atrás de aventuras. Por mais experiências que eles alegam ter, a natureza é imprevisível e perigosa. A sorte de Austin foi porque ele não encontrou nenhum animal selvagem em seu caminho. Estamos aqui para proteger e ajudar todos os visitantes, mas recomendamos que eles venham sempre com um guia ou em grupos maiores. Entrar na floresta atrás de fazer uma grana fácil com roubo de plantas e flores não é nem perto uma boa ideia, disse o chefe da Guarda Florestal, oficial Cluster. Então, o que você achou dessa história sensacional? Alguns de vocês já encontraram algum artefato histórico em suas andanças por aí? Deixe suas respostas logo mais abaixo. Nós gostamos muito de ler seus comentários. Um forte abraço e nos vemos na nossa próxima história, aqui no Histórias Sensacionais. Até lá!